Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, os discípulos de João chegaram a ele perguntando: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus lhe respondeu: por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rasgará a roupa e o rasgo ficará maior. Nem se põe vinho novo em recipiente de couro velho, do contrário se rompem, derrama-se o vinho e os recipientes se perdem. Mas põe-se vinho novo em recipientes de couro novo, e assim ambos se conservam. Amém? Amém. Na nossa sequência de estudo no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, depois de Jesus ter curado o paralítico que é colocado na casa através de um buraco que fazem no telhado, Mateus vai narrar para a gente o seu chamado, né? Então é importante a gente ler o texto com os olhos do autor. Mateus não está narrando o chamado de um outro apóstolo, de uma outra pessoa, mas o seu próprio chamado. Então, muita coisa que está acontecendo aqui na sua narrativa, embora se repita em todos os outros dois evangelhos sinóticos, Marcos e Lucas, tem muito a ver sobre quem ele era e o que ele significava e representava enquanto cobrador de impostos para a comunidade religiosa do seu tempo. Nós vamos perceber que ele vai falar para a gente que Jesus, depois de sair, né, da casa onde ele estava ensinando, provavelmente a casa onde ele estava dormindo, ele se depara com um homem chamado Mateus. Se você ler Lucas e Marcos, você vai ver que lá eles tratam Mateus como Levi. E Levi provavelmente é a maneira hebraica com que ele é chamado, né? A gente não sabe ao certo o porquê de dois nomes, mas era comum no mundo antigo o indivíduo ter um nome hebraico e o outro nome em grego. Embora Mateus não seja um nome grego, por exemplo, Paulo tem um nome que é tratado também quando ele está no mundo gentílico, que é Saulo, né? Para aqueles que acham que foi Jesus que mudou o nome de Paulo, não foi. Era, na verdade, o segundo nome dele para realidades não judaicas. Ninguém sabe ao certo por que Mateus é Levi, mas é fato que os sinóticos identificam Mateus como Levi, e era assim que ele era tratado. Diz então que Jesus, encontrando esse homem, Mateus, ou Levi, como preferir, ele estava sentado na coletoria. O que isso significa? O cobrador de imposto, no mundo antigo, era alguém que havia comprado o direito de cobrar impostos. No caso de Levi, o que dizem os estudiosos é que ele cobrava imposto, provavelmente por causa da região onde ele estava, das embarcações que chegavam, né, com pescas, dos produtos trazidos de outros lugares, importados, provavelmente também de colheitas, frutas e todo tipo de produto trazido para o comércio.
Por que ele fazia isso? Porque ele conseguiu um emprego? Não, porque ele comprou. E onde está a vantagem? A vantagem, segundo os textos desse período, é que o cobrador de imposto ele tinha como obrigação cobrar os impostos oficiais de Roma. E ele colocava nisso a sua comissão. Então ele cobrava em cima do que era um imposto cobrado por Roma. Por isso enriquecia, porque o imposto era algo que o indivíduo não poderia fugir, não é? Ao mesmo tempo, ele era mal visto pela comunidade, mal visto pela religião, mal visto pelos seus compatriotas. Por quê? Porque ele era alguém que estava oprimindo o seu próprio povo, em nome do opressor, que era Roma. Ele era alguém que estava obtendo vantagem sobre o seu próprio povo. Ele era alguém que estava traindo a sua pátria, um pária. A coisa é tão ruim, e a gente hoje, né, não tem às vezes a noção do que isso significa, é que um cobrador de imposto, ele não poderia sequer frequentar a sinagoga. Ele era tido pelos religiosos como um pecador da pior espécie, comparado a porco. Para você ver. Então ele não poderia estar na sinagoga, estudando, aprendendo, compartilhando, cultuando, provavelmente não no templo, porque ele era pior que um gentio, e assim, embora enriquecesse, estava à margem da religiosidade, do culto e da comunidade dos justos do seu tempo. Todo mundo entendeu que tipo que era, né? O estranho do texto, que vai causar o choque, né, em toda essa narrativa, é que Jesus vê esse cara e convida ele, chama ele para ser seguidor. O que é extremamente, da perspectiva de um judeu do primeiro século, estranho, melhor, inadequado, melhor, feio, constrangedor, algo que não se fazia. Nenhum mestre, nenhum rabi iria convidar um cobrador de imposto, um traidor da sua própria pátria, para ser o seu seguidor. Mas é o que Jesus faz. Jesus o convida, e o texto vai dizer, né? Pensem nisso, é Mateus narrando a sua própria ida para o ministério ao lado de Jesus. Diz que imediatamente ele se levanta e vai. Os sinóticos, né, Marcos e Lucas, para quem não sabe, sinótico é igual, né, semelhante, né, a palavra usada no grego para se referir aos 3 primeiros evangelhos. Eles vão dizer que Mateus abandonou tudo e seguiu. Abandonou tudo o quê? Abandonou aquela vida que ele tinha, abandonou o papel, né, de cobrador de imposto de Roma, abandonou a sua fortuna, abandonou o estilo de vida que ele tinha até então. Mas por quê, né? Alguns vão dizer, porque a soberania de Deus levou... Não, provavelmente Mateus já havia ouvido Jesus. Ele já havia se deparado com a pregação, com o conteúdo, com os milagres. Por isso que, quando ele é convidado por Jesus, ele aceita imediatamente. Não é algo do nada, né? Jesus não é um estranho para Mateus. Jesus é alguém conhecido na comunidade, conhecido na localidade, conhecido pelo povo, e que para Mateus é uma honra ser convidado por um rabi, porque ele era inapropriado para isso, ele era inadequado para isso, ele não servia. Por isso ele vai. E Mateus está narrando nessa sequência de maneira bem inteligente e interessante, e a gente vai entender por que as coisas acontecem aqui. Na verdade, eu já poderia parar aqui, né, para pregar sobre abandonar tudo e seguir Jesus, mas não é isso que o texto quer dizer, embora isso exista no texto. A narrativa continua, né? E, interessantemente, diz que ele, depois de Jesus dizer, segue-me, ele se levantou e o seguiu. Aqui tem uma coisa bem interessante, frisado por todos os comentaristas, é que a palavra no grego para se levantou, anistemi, é a mesma usada para ressurreição. E há alguns que dizem que Mateus não coloca isso de graça, porque ele tinha uma vida que era uma vida de distanciamento de Deus, e no chamado de Jesus ele se levanta, né?
e aí teria um significado aqui, quem sabe, simbólico, metafórico, para uma nova vida. E aí diz o seguinte, né? Mateus é chamado por Jesus, ele segue Jesus, e o que segue é um jantar na casa de Mateus, ou melhor, uma refeição, um banquete na casa de Mateus. Quem estava lá? O pior convidado possível, o pior público possível, do ponto de vista cerimonial, da purificação, da religiosidade, era um público baixo nível, total. Então, esse tipo de banquete era feito, você sabe como eram as casas, né? Eram casas de pau a pique, e elas não tinham muros, né? Em sua maioria, eram normalmente lugares que, quando esses banquetes aconteciam, era ao relento, né? Era do lado de fora. Então as pessoas tinham acesso, como por exemplo, quando Jesus vai jantar na casa do escriba e a mulher, né, se joga nos pés de Jesus. O que ela estava fazendo lá se ela não era convidada, né? Porque isso era normalmente exposto e as pessoas viam o que estava acontecendo, embora só pudesse participar aqueles que eram convidados. No caso de Jesus, ninguém queria participar desse banquete aqui, a não ser os convidados íntimos ali de Mateus, que ele vai enumerar para a gente, dizendo que chegaram muitos publicanos, então outros cobradores de impostos, conhecidos de Mateus, e diz o texto assim, e pecadores. Quem eram os pecadores? Os pecadores eram todos aqueles que era visto, né, pelo judaísmo do primeiro século como pessoas inadequadas. Tem uma lista, né? Aqui poderia estar prostitutas, aqui poderia estar pastores de ovelha, né, que eram pessoas tidas como marginalizadas, porque não iam no templo, não ofereciam sacrifício, não participavam de nenhuma cerimônia ou celebração, ficavam sempre nos interiores. Então todo aquele que não guardava muito bem as leis, né, não participava muito bem dos cerimoniais, não contribuía de alguma forma para a vida religiosa do primeiro século, era tido como um pecador. Então você tem pessoas, no jantar de Mateus, são pessoas, como falei, inadequadas, inapropriadas, que poderiam contaminar cerimonialmente qualquer um que se relacionasse com essas pessoas. Então eram pessoas mal vistas. O texto vai deixar isso bem claro. Então, diz o versículo 10 que Jesus está à mesa, chegaram os publicanos e pecadores e sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. O 11 diz assim, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Eles não estão curiosos, né? A pergunta é uma crítica. Qual é o problema de se sentar? Pô, os caras são muito radicais, Jesus, afinal de contas, estava só ali comendo e chegou o pessoal e sentou. Não. O judaísmo, até hoje, né, leva muito a sério a refeição. E no primeiro século, muito mais. Quando você se sentava com alguém para jantar, para se alimentar junto, era um sinal de comunhão, de que você concordava, não é, com aquele tipo de relacionamento e com o que a pessoa fazia. Não era algo simplesmente como é hoje em dia, pô, fui no jantar, não queria muito estar lá. Não, você aceitava o convite e, em aceitando o convite, vocês comiam junto porque vocês tinham comunhão, porque vocês queriam bem, né, um do outro. Em raríssimas exceções, no caso de Jesus, ele é chamado para ser desafiado, mas não nesse caso aqui. Ele está sentado à mesa, me parece, segundo a narrativa de Mateus, muito à vontade, com um público que era realmente o pior possível do ponto de vista religioso. Por isso que eles perguntam, ele se senta com um cobrador de imposto, com publicanos, né? Publicanos eram os que cobravam impostos públicos, né? Ele se senta com pecadores. Que tipo de mestre é esse, né? Que tipo de Messias é esse? Que tipo de profeta é esse que se contamina, né? Seria mais ou menos isso que está intrínseco aqui no tipo de questionamento deles. Aí Jesus responde assim, 12. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. O primeiro aspecto, eu acho, da nossa conversa hoje é
extremamente importante. Eu acho até que se você tivesse uma caneta para anotar isso aí, que vai ser trazido do texto, seria importante. Porque existem muitas ilusões religiosas, muitas inverdades religiosas. Eu vou salientar 3 aqui, pelo menos, que brotam desse texto. E a primeira delas é essa aqui, ó. Uma das maiores ilusões da religiosidade é quando nós achamos que somos justos. Primeira, quando nós achamos que somos justos. O que isso tem a ver com o texto, pastor? Tudo. Jesus diz o quê? Eu não vim para os justos. O médico precisa estar onde estão os doentes. Por que Mateus aceita o convite de Jesus? É uma pergunta, né? Ele abandonou a vida dele, ele tinha riquezas, né? Provavelmente, tinha bens. Por que ele abandona tudo? Porque Mateus sabe que ele é um doente, que apesar dele ter conseguido algumas coisas, vencido na vida do ponto de vista econômico, financeiro, havia algo que lhe faltava, e esse algo era a comunhão com Deus. Por isso que ele aceita e abandona tudo, dizem os sinóticos, para seguir Jesus, porque ele sabe que na verdade ele não possui nada, que ele é um pecador, que ele é um doente, e Jesus é a oportunidade para ele ter esse vazio sanado. Isso é óbvio no texto. Senão, para que ele iria abandonar tudo, né? Ele poderia ter dito assim: tá, eu posso até te seguir, né? Mas eu vou continuar com a minha vida aqui, porque eu dependo disso aqui. Eu preciso pagar minhas contas, né? Eu tenho funcionários. Ele poderia dizer isso, não é? Mas ele abandona tudo porque ele sabe que ele não tem nada, que ele não possui nada, que ele é alguém que realmente depende da misericórdia de Deus, e ele vem de Jesus, e no chamado de Jesus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus para alguém que não merece. E o contrário disso são os fariseus. Os fariseus acham o quê? Que eles não são pecadores. Os fariseus acham que eles são justos, que quem se senta com esse tipo é igual, e nós não somos. Então a primeira coisa que eu vou dizer para você, nesse momento, a maior mentira, o maior engano na religiosidade é achar que você pode merecer qualquer tipo de misericórdia de Deus. É achar que você é justo, porque aquele que acha que é justo, ele olha para outros como pecadores. Religiosidade é isso, né? É o cumpridor de promessas, cumpridor de votos. É aquele que através da performance acha que ele tem muito mais valor do que os outros. Enquanto aos olhos de Cristo, são esses que são vazios realmente dessa percepção e sabem que não tem nada a oferecer para Deus, que merecem estar, se é que merecem alguma coisa, na sua companhia. Meu amigo, meu irmão, se tem algo importante na trajetória cristã, é nós entendermos que somos pecadores e que não merecemos nada da parte de Deus. Se Deus tem cuidado de nós, se Deus tem realmente deixado claro a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, é porque Ele é bom. E se nós queremos ter um relacionamento com Jesus verdadeiro, genuíno, se nós queremos sentar na mesa, no banquete do Cordeiro, é preciso a confissão dos pecados, o reconhecimento de quem nós somos, o reconhecimento de que somos pecadores e que não podemos fazer nada que possa agradá-lo. É só no dia que isso acontecer, quando a gente reconhecer a nossa condição, que nós vamos entender o chamado de Jesus. Percebe isso? O chamado de Jesus só faz sentido quando a gente entende que é fruto da misericórdia e da graça, algo realmente que não se pode dispensar quando não se tem nada. É isso.
Por que você, em um momento, entendeu o Evangelho? Volta lá. Volta no dia. Porque a gente era bonito, performático, rico? Não. Porque éramos miseráveis, vazios. Eu não sei você, mas eu posso dar o meu testemunho. Eu me sentia vazio. Eu não tinha nada para mostrar para Deus que me agradasse, muito menos a Ele. E quando Jesus fala e a gente ouve a voz, são pessoas desesperadas, são pessoas que realmente estão carentes, são pessoas que necessitam desesperadamente do amor de Deus. Esses ouvem o chamado. Não são justos que ouvem, não são religiosos que ouvem, porque esses estão cheios de si, pelo menos, de orgulho, de vaidade, de quem sabe, de performance, de achar que tem alguma coisa muito boa que outros não têm. Esses não escutam o chamado de Jesus. Amém? Amém. A única maneira, isso mesmo depois da conversão, tá? Que isso vale para a nossa vida inteira. A única maneira de nós sermos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, a única maneira de nós ouvirmos a voz de Cristo é esvaziando-se. Esvaziando-se. Porque enquanto isso não acontece, a gente ouve a nossa própria voz e acha que é de Deus. E aí a gente projeta um monte de coisa. E aí a gente se envolve um monte de coisa. É Deus, é Deus. Mas no final da história é a sua própria voz. É você falando. Não tem nada de Deus nisso. Porque você está cheio demais de si. Cheio demais de si mesmo. E o que acontece com Mateus é o esvaziamento. Ele sabe que ele necessita. Embora tenha o que era necessário para viver uma vida, quem sabe, agradável. Quando Jesus chama, ele conhece a sua condição de doente, de miserável, de injusto. E o chamado de Jesus é precioso para os desesperados. Para os desesperados. Você já se sentiu assim? Desesperado pelo amor de Deus, porque a sua alma estava vazia, que você estava sem propósito, porque a sua vida não fazia mais sentido. Não, pastor, eu nunca me senti assim. Porque você não entendeu ainda a sua condição. É porque você não entendeu ainda quem você é. Você não foi honesto o suficiente para fazer a análise que todo mundo em um determinado momento da vida precisa fazer. Eu não mereço o amor de Deus. É nessa hora que Deus fala aos nossos corações. É nessa hora que Ele diz: vem. Não é o contrário, tá? Primeiro você sabe quem você é, reconhece a sua condição de pecador, sabe que você não é merecedor. E aí você escuta. E o que ele diz mais? No 13, para aqueles religiosos que estão questionando ali o porquê de Jesus estar ali, ele diz assim, no 13, e depois aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. E aí, nesse trâmite você vai ter um outro tipo de público aqui olhando, que são os seguidores de João. Embora a gente olhe com bons olhos, porque João aqui é o João Batista, e alguns dos seguidores de João Batista se tornaram seguidores de Jesus, não todos, tá? Muitos que seguiam João Batista não reconheceram Jesus como Messias e continuaram sendo seguidores de João Batista até o 2º século, é conhecido isso. Eles não cederam. E aqui diz que os seguidores de João, na minha versão está e os fariseus, e nos sinóticos também, Lucas e Marcos também fala que os fariseus estavam juntos, eles estavam jejuando. Por que eles estavam jejuando? Havia no mundo judaico do 1º século, como nós já falamos aqui em outros textos, 3 práticas que eram práticas obrigatórias de todo judeu fervoroso.
dar esmolas, fazer orações no templo, né? Pelo menos 3 a 4 vezes durante o dia, e jejuar. Por que eles jejuavam? Eles jejuavam porque o jejum era uma maneira de pedir que Deus libertasse o povo dos opressores, nesse caso Roma. Normalmente o jejum, e a palavra aqui ela tem uma conotação muito a ver com luto, era também sobre tudo de ruim que já havia acontecido com Israel, e o desejo de que Deus um dia elevasse Israel de novo ao status de reino davídico. Queria submeter os inimigos, queria subjugar os opressores, iria ser livre, por isso se jejuava. E eles vão então aqui, porque o cenário é esse aqui: Mateus sai da coletoria, segue Jesus, dá um banquete, né? E aí o primeiro questionamento é: mas o mestre de vocês está sentado com esse tipo de gente, né? O segundo questionamento é: por que vocês não estão jejuando? Porque se era um dia oficial de jejum, me parece que é isso que está acontecendo, Mateus não quer nem saber. Ele já não era alguém que jejuava por nada mesmo, nem participava de nada. Ele resolveu dar um banquete no dia do jejum, né? Típico de quem não tem noção, né? Que foi o que ele fez. Ele ficou feliz, convidou os seus conhecidos, né, provavelmente para ouvir de Jesus também aquilo que ele havia escutado, porque ele era inadequado, né, porque ele era inapropriado, porque ele era um impuro. Não, vocês precisam ouvir, porque ele me chamou mesmo eu nessa condição para ser um seguidor dele. E juntou lá o pessoal, a turba, né, os artistas, né, daquele tempo. E aí, o segundo questionamento que vem agora da parte dos seguidores de João e dos fariseus: por que vocês não estão jejuando? Está todo mundo jejuando, a nação está jejuando. E assim, não é, mais uma vez, um questionamento fruto da curiosidade, não, é uma crítica, porque a nação jejuava, porque era um dia oficial de jejum, porque todo judeu zeloso, fervoroso, estaria nesse momento se abstendo da alimentação por causa da situação de Israel. Mas esses aí não estão nem aí, né? Eles não estão nem aí. E aí Jesus vai dizer uma coisa bem interessante aqui. Diz assim no 15: Jesus respondeu: por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Segundo aspecto da nossa conversa, segunda mentira, né, da religiosidade. A primeira era o que mesmo? Quando nós nos achamos justos. Somos justos? Não. Né? Merecemos? Não. Né? Segundo aspecto, que é uma grande mentira da religiosidade, é quando a gente acha que a ausência é presença. E eu vou explicar isso, né? Importante, né? Ô, pastor, o que você está falando? Né? A ausência aqui é o jejum, no sentido de mostrar como, através de gestos religiosos, de atos religiosos, do esforço, da abstinência, da falta, se conquista de alguma forma os olhos de Deus. A religião faz isso, né? A religião é muito boa para a gente, quem sabe, alcançar alguns passos, alguns degraus, né? Galgar, quem sabe, algum tipo de mérito através do nosso esforço, não é isso? A religião é muito boa para isso. O religioso faz isso. E, no entanto, Jesus vai, na verdade, acabar com todo o sistema religioso deles, porque ele vai dizer que enquanto o noivo está com eles, é a metáfora que Jesus vai usar e a gente vai entender, enquanto o noivo está com eles é motivo de festa. Então, se vocês estão questionando por que os publicanos, os pecadores, não estão jejuando, porque estão em festa. Por que eles estão em festa? Porque o noivo chegou. E o noivo, gente, isso aqui é importante no texto, para o judeu, o noivo era Deus. Deus era o noivo de Israel. Assim é profetizado, por exemplo, em Osés capítulo 2,
que o noivo viria, o noivo de Israel, porque Israel era a esposa de Deus. É uma metáfora para mostrar a aliança de Deus com o povo. Achei que Jesus diz aqui que não facilita nada a vida dos religiosos. O noivo chegou. E é óbvio, você já entendeu que Jesus está se colocando no lugar de Deus ou usando o título de Deus para ele. Eu sou o noivo. E se vocês estão em luto, se vocês estão através do esforço de vocês, da abstinência, achando que Deus está feliz, eu digo para vocês, felizes estão eles, porque eles encontraram alegria no reino de Deus, porque eles encontraram um noivo presente, porque eles não precisam fazer por merecer a graça, porque eles não precisam dar performance para chamar a atenção de Deus, porque eles simplesmente entenderam a sua condição e agora festejam. Quando a ausência se torna presença, é justamente quando a gente acha que produzindo coisas, que se, quem sabe, tolindo de algumas coisas, Deus olha para a gente. Sabe isso? Pode ser do ponto de vista negativo mesmo, de fazer jejum, né? De comer carne na quaresma. É na quaresma? Quem não come carne? É, né? Não vou comer carne. E esse esforço que você faz é o que vai fazer com que Deus se alegre. Autoflagelação. Muita, né? Porque eu não comer carne, mano. Se bem que a carne tá tão cara, né? O peixe também tá tão caro quanto, né? Se bem que eu comprei uma paleta 7, mas depois eu conto essa história. Gente, o Evangelho é para aqueles que encontraram alegria em Jesus. É isso. Você foi chamado pelo Cristo Messias. Você faz parte agora do povo de Deus. Você foi alcançado pela graça, pela misericórdia. E a gente está feliz. E a gente precisa realmente ter um coração pulsante. A gente precisa ter um coração vivo. E não daqueles que estão entristecidos, porque isso é performance. Porque não é possível que a gente, depois de ter encontrado o maior tesouro que se pode encontrar na existência humana, a gente fique todo o tempo achando que não está fazendo o suficiente. Isso é um absurdo, porque a gente já foi contemplado, a gente já foi encontrado, a gente já foi agraciado, e o que a gente precisa fazer mais? Nada, se alegrar. Mas é isso que acontece. Eu vejo tanta gente, né, com um discurso principalmente... vou falar, né? Estou me segurando. Principalmente a teologia reformada, né? Se eu falei do religioso no primeiro momento, eu falo da teologia reformada. Que esse discurso de que nós somos pecadores, e somos mesmo, é levado a um extremo. Que Deus está irado o tempo inteiro, mano. Está irado o tempo inteiro, e se você não andar na linha, ele vai pesar a mão sobre você. E que o castigo e tudo vira no final da história um discurso para fugir do inferno, do mármore, do quinto dos infernos, enquanto Deus está esperando a gente para um banquete, para festejarmos a alegria da ressurreição. Isso é vida cristã. Se você sai de casa domingo ou durante a semana para o grupo com aquela cara toda azeda, como se realmente tivesse chupado um limão galego, né? Mude isso. Porque evangelho é realmente festa, banquete, é estar com o Cordeiro, é realmente estar feliz. Isso quer dizer que a gente não vai passar perrengue? Não tem nada a ver com isso, porque os apóstolos passavam perrengue e cantavam, porque eles foram encontrados pela graça de Deus, porque eles foram encontrados pela misericórdia de Deus, porque eles foram encontrados por um Messias que os ama, independente de quem eles são. Amém? Amém. É isso, o evangelho é isso. Pastor, não concordo. Nem os fariseus. Nem os fariseus. Não, vocês tinham que estar sofrendo, jejuando. Vocês tinham que estar clamando pela nação. Mas quando a presença se faz presença mesmo, a nossa vida é transformada. E a gente começa a olhar o mundo com os olhos da espiritualidade.
E a gente começa a ver a ação de Deus, a misericórdia de Deus, apesar de um mundo quebrado. E a gente começa a ver realmente que Deus continua agindo, transformando vidas, e que o Evangelho é algo maravilhoso e tem acontecido. Não essa tristeza amarga, que no final da história é só performance. Olha o que Jesus vai dizer. Ele diz assim no 16. Ainda na verdade no 15. Ele diz assim, Jesus respondeu: por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegará o dia em que o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Jesus está dizendo que eles estavam felizes porque eles estavam na presença dele, mas ele morreria. E aí sim haveria um tempo de pranto, né? Mas ele ressuscita depois, para a alegria dos seus. E aí Jesus vai dizer, um pouco antes, se você ler no 13, algo bem interessante. Ele diz, e depois aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. E ele cita aqui, interessantemente, Oséias, e o texto de Oséias, capítulo 6, vai falar justamente de um falso arrependimento. Olha que interessante. Em Oséias é Deus falando: o arrependimento de vocês dura apenas uma bruma da madrugada, porque é mentiroso, é falso. E o jejum desses caras era falso. E o jejum deles era só, como falei, vitrine, porque eles não tinham um coração que realmente entendia a sua condição de pecador e se arrependia genuinamente, porque isso era o que estava acontecendo aqui com Mateus e os seus. Vem agora, eu penso, no texto, uma das partes, eu acho, ao meu ver, mais belas do Novo Testamento, enquanto definição do que é o Evangelho. Eu sempre quis pregar esse, eu nunca tinha pregado esse texto. Ele diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rasgará a parte da roupa e o rasgo ficará maior. Nem se põe vinho novo em recipiente de couro velho, do contrário se rompem, derrama-se o vinho e os recipientes se perdem. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo, e assim ambos se conservam. Eu vou explicar primeiro, para depois a gente falar da terceira máxima aqui, terceiro engodo da religiosidade. Perceba que é o mesmo evento, né? Voltando aqui, Mateus, coletor de imposto, publicano, segue Jesus, dá um banquete num dia de jejum. Vai um monte de gente inadequada, eles sofrem as críticas, Jesus responde às críticas. E agora, quando eles são questionados sobre o jejum, do porquê eles não estão jejuando, Jesus diz: eles estão com noivo, eles não precisam. Aí ele diz assim: ninguém põe remendo de pano novo numa veste velha, numa roupa velha. O que Jesus quer dizer? O pano novo, quando fosse lavado, iria encolher. O pano velho não, já havia encolhido o suficiente, porque era uma roupa usada. Então, provavelmente um exemplo típico, não é, do cotidiano deles, se você na hora de emendar um buraco, isso era muito comum acontecer, né, porque nem todo mundo tinha dinheiro para ficar comprando roupa todo o tempo, e emendasse com um tecido novo, quando fosse lavado, o que ia acontecer? O tecido ia encolher, ia rasgar o tecido velho. Todo mundo entendeu. Na segunda metáfora, Jesus vai dizer: nem se põe vinho novo em odre velho. O que é um odre? Odre era pele de animal, na verdade era um animal mesmo, né? Um cabrito, por exemplo. Depois que eles matavam, eles fechavam ali a parte do pescoço, né? A parte da cauda, e as patinhas, eles faziam as alças, o couro, né? Curtido, tratado, e ali eles colocavam líquido, às vezes água, às vezes vinho. E o vinho nem sempre era um vinho já fermentado, era um vinho ainda num processo de fermentação, que era chamado de vinho novo. O que acontecia é que se você colocasse esse vinho novo, que ainda iria fermentar, não é? E a fermentação, na verdade, libera gases, né? E usasse um couro de um animal já velho, já usado, que já cedeu o suficiente, o que aconteceria?
ele não iria suportar a fermentação do vinho e iria estourar. E você ia perder o odre, ia perder o vinho. Então, o odre velho, bota vinho velho, que já fermentou. Porque é num vinho, o vinho novo precisa ser colocado em um odre, né? Em uma bolsinha de couro nova, porque essa vai se expandir. O que isso tem a ver com o nosso texto? O sistema deles de justiça, o sistema deles de arrependimento, o sistema deles de jejum, era algo que teve o seu valor em um determinado tempo. Mas agora o noivo havia chegado. Mas agora o Cristo havia chegado. Agora o Emanuel estava presente. E essas formas e esses sistemas antigos não comportava mais a novidade, não comportava mais o Evangelho, não comportava mais o Cristo. Por isso que um tecido novo, aqui representando a pessoa de Jesus e os seus ensinamentos, não poderia ser algo que funcionaria em uma estrutura antiga. Isso, eu acho que todo mundo não precisa nem gastar muito tempo para explicar, porque vocês já entenderam isso, né? Rompe-se, não suporta. Mas não suporta por quê? Só porque é novo? Não, porque ele se expande, porque ele tem força, porque ele não pode ser contido. Porque ele não pode ser contido. Só que eu penso que às vezes a gente acha que a gente pode pegar a nossa vida, pano velho, tudo lascado, cheio de linha podre, e botar um pedacinho do reino de Deus, um pedacinho de Jesus, um pedacinho do Evangelho e continuar a nossa caminhada. A gente acha que a gente pode fazer esses reparos. Não, eu continuo vivendo do mesmo jeito que eu sempre vivi. Eu só preciso ir na igreja. Eu só preciso fazer parte de um grupo. Eu só preciso pintar ali na luterana uma vez no ano. Eu só preciso ouvir uma pregação. Sabe esse tipo de coisa? São pequenos remendos que no final da história não representam o novo, a transformação que o Evangelho faz. Você sabe o que era o velho aqui? O velho aqui era a vida de Mateus, coletor de impostos, homem que não prestava para a religiosidade. Você sabe o que é o novo aqui? É esse homem abandonando tudo para seguir a Cristo. Amém. Você sabe o que é o velho na sua vida? É esse tipo de vida realmente que fica voltado todo o tempo passado, que não experimenta uma renovação do Evangelho, que se prende a coisas que não têm o menor valor para o reino de Deus. Mas a gente acha que colocando esses pequenos retalhos vai consertar a nossa vida. Lendo engano, isso é coisa de religioso, que no final da história acha que a gente pode remendar as coisas e continuar seguindo. O chamado de Jesus para os seus é para abandonar tudo, para ter uma nova vida, uma nova criação, uma nova criatura e segui-lo. E Jesus vai dizer em outro determinado momento: aquele que não abandonar pai e mãe, irmão e irmã, não é digno de ser meu discípulo. Não sou eu que sou radical. Já falei isso, é ele que é. Para experimentar o Evangelho, a gente precisa atender o chamado a abandonar tudo e segui-lo. Senão você vive a superfície, o pequeno tecido, o remendo em uma trajetória espiritual que no final da história anda milhas distante de Deus. A gente precisa realmente, na particularidade do nosso quarto, se ajoelhar diante de Deus e dizer: eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor complete, transforme minha vida. Eu preciso realmente da tua presença na minha vida. Eu cansei de ser um religioso, eu cansei de mentir, eu cansei de achar que do jeito que eu vivo tá bom. Só assim você irá experimentar o Evangelho transformador. Mas não é só isso. Da mesma maneira como a gente emenda as coisas, acha que os reparos são suficientes, a gente às vezes é odre velho, como esses caras aqui. E o odre velho é aquele que está preso às tradições,
aquele que está preso aos achismos, aquele que está preso a sempre foi desse jeito, e não se coloca à disposição realmente para ter a alma expandida pelo novo que é o Evangelho. Isso limita a gente. Isso vai fazer com que a gente realmente deixe de experimentar algo maravilhoso que Deus tem guardado para nós. Você pode até ter tido um encontro com Cristo, pode ser tudo verdade. Não, pastor, não sou um religioso, não, eu realmente sou um seguidor de Jesus, amém, que bom. Mas é necessário mesmo assim a gente, como diz Paulo, estar aberto à renovação da nossa mente, através das Escrituras, através do conhecimento de Deus. A gente ficar preso àquilo que a gente aprendeu há 30 anos atrás, sem nenhum tipo de estímulo para estudar sobre Jesus, para aprender sobre Ele, para realmente ser tocado pela máxima do Evangelho que sempre se renova, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente precisa dar um basta a esse discurso de que ser humilde é não conhecer a Bíblia. Ser humilde é não conhecer a Cristo. Ser humilde é não ter informação. Isso é um discurso da ignorância. Sua vida só será expandida, sua mente só será expandida, sua alma só será expandida pelo Evangelho à medida que você conhecê-lo. E você precisa realmente se sentir estimulado para conhecer daquele que é, como sempre disse, o que de melhor pode acontecer na existência humana. Não pode ser um fardo, não pode ser, sei lá, aquilo que eu vou fazer porque eu preciso me esforçar porque o pastor falou, né? Porque ninguém se esforça para comer uma lasanha, né? Vou fazer esse esforço, né? 2h da tarde você chega lá em casa, não tomou café, e eu falo assim, fulano, quer comer uma coisinha com a gente? Aí abro assim, né? Tiro o pano e tem aquela lasanha, 4 queijos, né? Tá imaginando aí? Aquela borbulhando assim, aquela fumacinha deliciosa, aquele cheiro. Aí você fala assim, vou ter que fazer esse esforço. Nada, né? A gente cai dentro, né? Porque lasanha é bom pra caramba. E quem não gosta de lasanha nem crente é. Por favor. Tô mentindo, né? Mas quando é sobre Jesus, é um fardo. Aí a gente diz assim, vou fazer um esforço para ler a Bíblia. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Você acha que Mateus, depois de ser chamado por Jesus, na condição que ele se encontrava, iria se esforçar para ouvir Jesus? Para estar com Jesus? João, texto que gosto muito, em 1 João vai dizer assim, aquilo que conhecemos a respeito do verbo da vida, falando de Jesus, que tocamos de maneira curiosa, e o texto é tão bom assim, é como se ele estivesse diante de um, sei lá, um ser desconhecido, e aquilo era tão maravilhoso que ele ficava palpando para saber mais, sabe? E até criou uma teoria, né? João, ele narra o seu evangelho e ele se coloca como discípulo amado, né? Estava sempre encostado em Jesus, estava sempre com a cabeça no ombro de Jesus. E eu acho que Jesus ficava assim, dá um tempo aí, né, João? Pô, mas que grude, cara, um calor desse do deserto e você está sempre encostado em mim. Mas isso é heresia capítulo 5, né? Mas é porque Jesus é algo maravilhoso nesse nível. Porque mesmo sendo filho de Deus, o noivo santo, criador de todas as coisas, me chamou. Como é que eu poderei, de alguma forma, não querer conhecê-lo, gente? Quando isso acontece, nós somos odre velho, rachados, não suportam realmente a novidade da transformação que o Evangelho traz. Cuidado, você que é crente, batizado, de longa data, não ficar
congelado, estacionado, petrificado, sem estímulo realmente de aprender e crescer mais no conhecimento de Jesus, porque é inesgotável. Inesgotável. Não se põe vinho novo em odre velho. Quer experimentar o novo de Deus? Quer experimentar aquilo que Deus não revelou ainda, mas que é maravilhoso? Renove a sua mente. Seja um odre novo. Alguém realmente que está disposto a ser expandido por Deus. Sair classicamente da sua zona de conforto. Sabe? Porque todo mundo tem uma zona de conforto, né? A gente chegou até aqui e aqui a gente fica. Aqui está seguro, né? E eu já disse algumas vezes, pode ser que a gente até tenha medo de orar para que Deus estique Jesus, né? Porque vai que Ele tira a gente de lá, né? Tá tão bom na coletoria, tão bom ficar sentado aqui na minha barraquinha, né? O pessoal passa, eu cobro o imposto, a vida continua. Só que assim, a gente nunca vai experimentar as coisas maravilhosas que Deus tem sonhado para nós. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e orar?